Oi, gente. Boa noite aí, mais uma quinta-feira de cinema, que é o Projeto Tocados. E hoje a gente conversa com o Watson. O Watson é um querido, já teve aqui uma outra discussão que a gente teve dentro do projeto, quando a gente falou de cinema negro, com outros convidados, a Vanessa e outras pessoas. E dessa vez ele vem como um diretor, né, como realizador. Watson, ele é formado em cinema pela UEG, é pesquisador no mestrado de performances culturais, a Spike Lee. É um cara que pesquisa o cinema negro. E a gente chama ele para conversar, para a gente falar de uma coisa que é muito legal, que é a realização de curtas, né? Fazer cinema, ser estudante de cinema e ser um realizador enquanto aluno de cinema, que implica em ter um monte de gente da sua própria sala, né, reunida para produzir. E é por isso que a gente está convidando o Watson para conversar com ele sobre o Tudo que eu preciso. É isso? Oi, Watson. É isso. Oi, boa noite. Um prazer inenarrável estar aqui. É teu convite, convite da Débora. E vamos aí, né, falar nos próximos minutos um pouco sobre como é esse processo de realizar enquanto universitário, né? É tão complexo, mas é tão prazeroso e é de muita aprendizagem, né? E é muito complexo? Complexo, eu acho que tudo que envolve formação, tanto na universidade, quanto em outros graus de formação, né? Sei lá, ensino médio, formação técnica, algumas formações específicas. Eu considero um pouco complexo porque a gente não detém um conhecimento para realizar aquilo ali, né? Não sei, se você quer escrever roteiro e está fazendo uma formação específica para aquilo, não é a mesma coisa você estudar teoricamente, você realizar. E fazer uma faculdade de cinema engloba muitas outras coisas, né? Não somente uma área específica. Então, eu acho um pouco complexo, porque você tem que dominar muitas áreas, você tem que ter um conhecimento ali que te exige, né, para ser um realizador, e até uma experiência que a gente não tem, mas você só tem fazendo. E eu acho que em universidade é assim, acima de tudo a gente tem que fazer. E para desembaraçar um pouco essa complexidade. Vocês fizeram esse filme, é até engraçado, porque eu era professora, né? E foi por acaso, né? Foi para a disciplina que eu dava lá na universidade na época, e eram muitas pessoas. E eu estou falando isso por quê? Porque eu me lembro que foi para desenvolver um roteiro, e aí isso ia ser escolhido, e entre o grupo da sala, vocês decidiriam aí quem seria o realizador, qual roteiro seria escolhido, quem ia dirigir, começou até aquelas coisas, votações, né? Cada um defendendo uma vontade, e dentro ali também daquela classe cheia de pessoas ali, cada um que tinha ali mais afinidade com uma ou outra determinada área do cinema, do roteiro, som, produção, arte, a direção. E a direção é uma coisa que ela é almejada, ela é complicada, e você tem que aprender a lidar muito com as vaidades. Isso é fato. Todo mundo que faz cinema lida com vaidades, fundamentalmente na universidade, onde está todo mundo querendo alguma coisa e se descobrindo. O processo para você, assim, né? Na verdade, assim, o Tudo que eu preciso é um filme que fala da solidão, fundamentalmente. A solidão de um homem que tem um rádio, que é ali o que alimenta a sua paz e a sua convivência social de alguma maneira. Né? Ele está ali e esse roteiro foi discutido, foi o roteiro que foi mais bem estruturado e foi escolhido para ser produzido. R$ 0, 100 mil vontades e várias cabeças, assim. E você virou o diretor, o roteiro era seu, você foi o diretor. O que você pensa, assim, o que você pode dizer a respeito
primeiro, de como veio a ideia do roteiro e como foi apresentar esse roteiro e dentro, né, dessa história de foi um pitching dentro de sala de aula de qual roteiro seria melhor. Como foi para você a experiência e o que você achou de realizar e assim depois de não decidir, não, eu vou dirigir e ter a sala inteira se organizando numa produção a favor de um único projeto que deixa de ser de todo mundo, porque passa a ser visão de alguém, né? Como foi tudo isso? Sim, me explica. Assim, o processo foi bem complexo, porque eu acho que tudo ali, a cerne desse filme, surgiu a partir do incômodo que eu tinha de que a nossa turma, a nossa sala ali, né, porque como era a UEG era formada, a gente passava o ano inteiro com os mesmos colegas, né, o ano inteiro. Era como se fosse ensino médio, né? Muda só os alunos no começo do ano. Então, não era semestral, era anual, a gente passava o ano inteiro com os mesmos colegas. E durante o tempo que a gente estava lá, nós fizemos esse filme durante o ano 2015. Foi o último ano meu na universidade. E durante todos os 4 anos de formação, 2012, 13, 14 e 15, existia ali uma pressão que a nossa turma produzia pouco. Porque a turma que veio antes produzia bastante, e hoje a gente pode ver vários profissionais dessa turma, Antônio Queiroz, Gabriel Newton, entre vários outros, assim, eu poderia citar alguns outros, assim, que estão mais consolidados no mercado. E essas pessoas, elas produziam bastante, não só esses exemplos que eu dei, bem como outros colegas, né, em diversas outras áreas. A nossa turma não. A nossa turma não produzia tanto assim. Por quê? Porque eu acho que a nossa pegada era um pouco outra, assim. Muita gente lá estava com dúvidas, muita gente era muito jovem. Acho que coincidiu de entrar muitas pessoas com dúvidas ali, o que queriam, né? E aí a gente tinha poucas produções. A partir daí, um ano antes, nós tentamos fazer um filme, porque essa ideia de produzir um filme da sala inteira já havia surgido, já era como se fosse um costume na faculdade. Se não me engano, 2 outros filmes já tinham feito dessa maneira, duas outras turmas. Então, a gente também queria. Como nós tivemos muitas trocas de professores durante esse período, nenhum quis implementar muito bem essa ideia. Até que a gente tentou fazer isso em 2014, a gente selecionou um roteiro, a gente selecionou o que cada um faria. O diretor seria o Dylan Fúria. Era uma história bem interessante, assim, a gente pensou em tudo, locação, etc. Só que não aconteceu, assim, o filme não aconteceu. Umas pessoas desmotivaram, outras não podiam, e a gente tinha pouco tempo até terminar o ano, então o filme não aconteceu. E isso me frustrou muito, porque a gente ia terminar a faculdade no ano seguinte, a gente não ia ter um filme no nosso currículo, né? E como que a gente termina a faculdade de cinema sem ter conseguido fazer filme? Claro, a gente fazia vários exercícios, né, de filmagem, de escrita, de linguagem, de vários outros exercícios. Só que a gente erra muito, e eu não queria terminar a faculdade só com projetos, digamos, muito universitários, né? Projetos que não estivessem ali muito bem estruturados, etc. Então, eu entrei no ano de 2015 com isso na cabeça, pensando, cara, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa fazer alguma coisa. E aí surgiu na sua disciplina de direção essa proposta no segundo semestre. A gente, se eu não me engano, desde quando voltamos das férias, a gente saberia que a gente tinha que fazer esse filme, senão todo mundo não ia conseguir Ia ser bombar. aprovado. O famoso todo mundo ia bombar, né?
É verdade. Ia mesmo. É, pouca pressão, né? Pouca pressão. E aí, desde as férias, eu estava pensando muito nisso. E na época, eu tinha como foi a construção, porque o cinema ele surge desde a ideia, né? E de onde que vem a ideia? A ideia vem das suas referências. De uma conversa, de filme, geralmente filmes que você vê, mas livros que você lê, de um conto. Às vezes você está vendo ali com seu amigo, você está no bar, ocorre uma situação, você fala, nossa, é interessante isso aí. Surge de qualquer parte. Uh, e nessa época estava muito em evidência um filme do Spike Jonze chamado Ela, com Joaquin Phoenix, assim, que é sobre um homem que se apaixona por uma inteligência artificial, se não me engano, um Sim, a sistema Scarlett operacional, Johansson. né? É, a Scarlett Scarlett Johansson. Johansson, acho que fala assim, que era a mulher do computador. Era. Acho que ela era um sistema operacional, não sei. Isso. Aí eu vi esse filme, assim, e eu achei muito. Eu gostei muito da forma que eles construíram a história de uma pessoa sozinha, né? Uma pessoa que vive em uma cidade grande, mas muito sozinha, em que ela se apaixonou por uma voz, né? Ali a voz, no caso, nem existia, não era uma pessoa, né? Era só, sei lá, uma Alexa da vida te respondendo e você está apaixonada por ela. E na época falou-se muito sobre esse filme e aquilo ficou reverberando um tempo muito grande na minha cabeça. E eu queria também uma história em que a gente usasse o som do rádio, né? E eu acho que eu uni essas duas coisas e construí um roteiro sobre um homem que tinha uma relação intimista com o rádio, né? E por que que eu escolhi o rádio? Eu já trabalhei em rádio enquanto eu morava no interior, tinha a rádio escola, eu trabalhei muito tempo em rádio escola na época do meu ensino médio. Eu sempre gostei muito do que você podia construir a partir do som do rádio. Também na época eu vivia um momento bem, eu vi um momento bem complicado da minha vida, assim, a minha avó havia falecido, eu estava num relacionamento merda e sabe aquela sensação de que você vai ficando pequeno e que ah, seus pensamentos vão te isolando do resto do mundo. E eu acho que tudo isso culminou nessa história. E eu me lembro de quando eu apresentei esse roteiro, foi, também, se eu não me engano, foi na disciplina de produção, também era a Aline. Ela faz tudo a Aline, né? Produção, direção, já dava todas as disciplinas. Eu lembro quando você dissertava sobre os trabalhos lá e você falou que as minhas histórias eram os trabalhos eram sempre sobre alguém que estava muito sozinho e tal, sempre traziam uma certa solidão para o debate. Eu fiquei pensando nisso. E aí eu acho que foi um resultado de tudo que eu vivia na minha vida naquela época. E eu acho que o cinema você sempre fala um pouco sobre si, né? Não tem como. Sei lá, o Michael Bay fala sobre ele em Transformers? Eu acho que não. Mas eu estou falando do cinema independente, né? Eu acho que você fala um pouco sobre si, sempre. Mesmo quando você conta histórias, sei lá, um homem conta história que é protagonista é a mulher, mas algo tem ali, sabe? Algo que ele pensa, a visão de mundo. Pode não ser nem nada muito legal, sabe? Mas sempre vai ter alguma coisa da gente nas histórias que a gente conta, né? Sim. Então, uma relação, uma frustração, um medo, uma dúvida, esse tipo de coisa, assim, sempre vai existir nas nossas histórias. E eu acho que existia ali uma solidão que eu sentia na época e que eu quis aplicar
nessa história. Então, nós fizemos, né, esse pitching, a gente já estava com exercícios, assim, de pitching já tinha um tempo, já tinha uns 2 anos, e é aterrorizador quando você está na universidade, assim, é aterrorizador, porque a gente toma os nossos projetos pessoais como se fosse um filho mesmo, né? Pô, eu vi isso aqui nascer, e agora chega alguém e fala, oh, não é bom o suficiente. Você fala, como não é bom o suficiente? Então, é um processo que a gente tem que saber lidar, né? Porque a vida é assim. A gente tem que saber lidar um pouco com essa frustração. Mas é muito gratificante quando você vê crescer e você vê evoluir. Porque quando nós escrevemos, ou quando a gente dirige, ou quando a gente faz alguma outra produção artística, a gente acha que aquele é o limite, mas nunca é, né? Sempre tem como melhorar. E nós passamos por esse processo, né? Eu fui lá, defendi, e defendi principalmente essa ideia de que, cara, a gente tem que fazer alguma coisa, assim. Tem muita gente boa aqui. Hoje, várias pessoas que saíram da minha turma estão aí, sabe? São produtores, são editores, são fotógrafos e fazem um monte de coisa, sabe? Tem um monte de produção. E a gente tinha ali um talento que não estava sendo explorado. Eu, de fato, queria, assim, porque eram meus colegas que eu conhecia há 4 anos e eu falei assim, cara, a gente conversa aqui e você fala coisas muito interessantes. E por que a gente não coloca isso para fora, sabe? Existe uma certa limitação. Então, defendi isso, assim, e, se eu não me engano, dois ou três colegas, assim, defenderam também. E uma situação engraçada que eu lembro é que uma colega que teve o projeto preterido pelo meu, né, o meu foi escolhido e o dela não, eu fui conversar com ela depois, assim, ela estava super com raiva e estava descontando em mim, sabe? Porque ela não foi Ah, é o escolhida. que eu te falei. É complexo isso da vaidade e outra, a universidade é um lugar de experimentação. Então, de alguma maneira, alguém ia fazer, né? Então, assim, se não foi o dela, foi o seu, se não fosse o seu, seria de outra pessoa. Sempre alguém vai ficar com raiva. A gata tá que passa aqui, peraí, gente. Sim. E por isso que eu te falei, né? Assim, descontou em você, né? É complexo também, as relações É, que se dão. assim, eu acho que quando a gente entra na faculdade, você tem 17, 18, 19 anos, eu tinha 19, você acha que você sabe de tudo, assim. Quando você sai, que você tem 20, 21, 22, 23, você acha que você sabe mais ainda. Só que a gente não sabe isso. Tanto que eu guardei, em novembro, a gente lançou o filme. Vai fazer 9 anos que a gente lançou esse filme. E só agora que eu vou fazer o meu segundo. Por quê? Porque agora eu tenho noção de que eu tenho certeza do que eu quero fazer. E isso não é garantia de nada, que vai ter qualidade e não sei o Sim. quê. Que isso não é garantia de nada, assim. Só que eu aguardei o tempo para eu ter certeza de que, ok, agora sim eu estou pronto. Naquela época, não. A gente tinha certeza de que a gente podia fazer qualquer coisa. Mas não podia, né? E aí a gente, nossa, ter que lidar com pessoas, e quando você trabalha com cinema é isso, você tem que saber lidar com pessoas, é, é complexo, imagina com pessoas muito jovens, pessoas inexperientes, pessoas que acham que tem o mundo, né, na palma da sua mão, inclusive a gente, né, acha que consegue fazer qualquer coisa, é muito difícil, assim, é muito cansativo, porque cada um ali tem o seu objetivo dentro do projeto e não quer ser contrariado. Sei lá, se alguém chega com uma paleta de cores e fala, olha, essa paleta de cores é boa, e você vira e fala, não, essa paleta de cores não é boa, a pessoa vai se sentir um ataque pessoal. Mas não é, são apenas diferenças criativas. Assim. E esse é o tipo de noção que a gente não tinha. Então, foram alguns meses assim bem cansativos, que nós tivemos que lidar um com o outro de forma conciliadora, assim, tentando conciliar o que cada um pensava, assim.
Eu confesso que eu tive muita sorte, porque eu tive colegas muito bons, assim, que me ajudaram muito nesse processo, as produtoras, né, Yasmin Lima, Jéssica Gregório, é, é, me ajudaram a Camila Nunes, que hoje faz o Lanterna Mágica, elas me ajudaram muito nesse processo a conseguir lidar com as pessoas, meus assistentes de direção, Jadson Júnior, José Alfredo, que ali são pessoas mais velhas do que eu e que conseguiam isolar muitos dos problemas de mim para que eu pudesse trabalhar assim da melhor maneira. E, por fim, eu acho que talvez na arte, e aqui a gente está falando do cinema, conseguir lidar com as expectativas e com as frustrações seja um dos maiores méritos que a gente consiga ter para fazer cinema na universidade. Assim. Porque você sempre eleva a sua expectativa lá em cima, você sempre acha que você domina tanto a linguagem quanto a comunicação interpessoal com as pessoas. E você acha que você domina a sua mente, assim. Só que não. É uma arte muito complexa, que exige muito conhecimento, tanto técnico quanto teórico, e que muitas coisas você só vai conseguir adquirir com o tempo, assim, com o tempo. E não adianta. E você vai adquirir com o tempo e vai adquirir fazendo. Então, são duas coisas que não tem como você apressar, sabe? Eu não vou ter aqui no primeiro filme, na universidade, a qualidade que eu posso alcançar no meu 10º filme. Não vou ter, cara. Não Com adianta. certeza. Seu primeiro filme pode ser um filme muito bom, assim. Ele não vai ter ele não vai ter a qualidade que o seu 10º filme vai ter. Sabe? Não adianta. Peguem diretores muito jovens ali que são muito bons. A qualidade, por mais premiado que os primeiros filmes sejam, sei lá, Xavier Dolan, o canadense, que foi premiado muito desde cedo, assim. Depois a qualidade dele caiu bastante, assim, e é uma coisa que talvez ele pense, por quê, sabe? Será que eu perdi ali a forma com que eu via o cinema? Será que eu não vejo o cinema da mesma maneira? Será que... Onde foi que eu errei, sabe? É o tipo de coisa que a gente tem que pensar e cada projeto você tem que encarar, você não pode, para mim, né, pessoalmente, ficar comparando com o que os outros estão fazendo. Cara, esse é um caminho, principalmente para a gente que está começando a produzir, muito perigoso, porque cada arte é uma arte, né? Eu não vou escrever um roteiro aqui e vou ficar me comparando com outros roteiristas que têm uma outra formação, outra visão de mundo, outra pegada, um outro entendimento de linguagem. Então, eu acho que serenidade é sempre muito importante, assim. E Me fala. Não, deixa eu só te cortar para poder, senão eu esqueço. Tá, eu entendo isso que você falou das relações, né? Relações humanas, né? Pessoas que são generosas, que ajudam. A insegurança, eu me lembro da gente ter essas conversas, assim, me lembro disso, que é natural, que é o que você falou, você está experimentando, você está descobrindo o universo. E realmente era isso, né? 4 anos ali, e aí, de repente, no último ano tem que fazer um filme, são pessoas diferentes, né? Cada cabeça uma sentença, mas cria-se uma unidade, né? Do ponto de vista pragmático, ser diretor com seus colegas e tomar decisões, decisões criativas, decisões técnicas, convidar pessoas de outras salas, buscar apoio, escolher um ator, todo esse processo do ponto de vista pragmático. Como foi para você realizar e falar, pô, agora eu sou diretor, como é que eu vou fazer isso? Foi um baque, assim, da primeira reunião que eu fiz com as produtoras, assim, eu falava assim, caramba, elas não faziam perguntas e eu falava, ok, eu quero assim. E demora um pouco a gente ter noção de que aquilo ali vai sair tudo da nossa mente, né? Ou grande parte da nossa mente, da nossa vontade. No processo ali de direção, eu tive muita ajuda, principalmente ali com o elenco, né? Que eram pessoas que a gente conhecia,
tanto o Cid, quanto o Almir, principalmente o Almir Amorim, né, um grande ator aqui de Goiânia. Então ele comprou essa ideia de que pô, a gente tinha R$ 0 e que era um projeto que estava ajudando a gente. E era todo mundo ali iniciante, salvo um ou outro ali que já tinha trabalhado também, 7 universitário. Então teria que ter paciência com a gente. E ali no processo, hoje eu consigo particularmente enxergar de forma mais prazerosa os processos, e pensar que tudo vai ser de forma mais prazerosa, porque hoje eu enxergo o cinema bem diferente do que eu enxergava naquela época. Então eu mal sabia o que era ser um diretor ali, né? Eu acho muito engraçado quando eu penso nisso, porque eu tinha uma visão, por exemplo, estética. Só que eu não conseguia transformar isso, de fato, em uma visão estética, porque eu não sabia direito o que era estética. Como que eu poderia recortar entre os planos, como eu poderia conduzir uma narrativa. Tudo ali era muito experimental, e eu estava indo mais por intuição e por vontade do que qualquer outra coisa. Eu tenho para mim que eu sou uma pessoa, eu não gosto de dar conselhos, eu não dou conselhos, mas acreditar, eu acho que acreditar um pouco na sua intuição, nesse momento de criar arte, assim, de falar, pô, talvez isso aqui seja bom. Você não sabe explicar o porquê, mas é bom você ir pela sua intuição, porque quando você está nessa função de diretor, exige-se muito de você e que você tenha muita certeza. Cara, talvez você não tenha. E acontece, sabe? E acontece de você não ter. Acontece de você não dominar o processo 100%. Então, naquela época, eu não dominava o processo 100%. Eu não domino até hoje, né? Eu não acho que eu domine até hoje. E tem grandes diretores que também não dominam. Então, eu nunca, creio eu que eu nunca vou dominar também. Só que o meu pensamento vai amadurecendo. E naquela época, tanto nas escolhas de arte, de som, hoje eu enxergo o som no cinema de forma muito diferente. Assim. Na época, eu tive muita ajuda, principalmente ali em conversas com a Georgia Sinara, que é professora também da Performances Culturais, é da UEG e tal, uma grande musicista aqui de Goiás, sobre como aplicar o som no cinema. Também com o Vasconcelos Neto, assim, e foram pessoas que eu sempre considero que me ajudaram muito na direção, porque você dirige as cenas, os atores, o som, você dirige tudo. Então, essas pessoas e a visão delas me ajudou muito porque eu precisei entender que eu precisava de ajuda. E a ajuda não é só falar, olha, vem aqui e faz isso para mim. Não é isso. Mas olha, me ajuda a entender de que forma eu posso aplicar isso. Então, você está no papel de aluno também, né? Você é o diretor, mas você está aprendendo também com outros artistas que estão ali, diretores de arte, mixadores, etc. E, enfim, essa foi a direção foi um pouco complexa porque eu estava ali no processo de aprendizagem a todo tempo, né? Entendendo o que era um ator em cena, o que era mise-en-scène, o que eram objetos em cena. Então, foi assim, alguns dias de set e dias de pré-produção em que foi o momento em que eu fui mais aluno em 4 anos, porque eu tinha que aprender tudo na prática. E talvez por isso eu tenho um carinho tão especial por esse filme, porque eu pensei durante esses 4 anos, caramba, a gente tem que fazer alguma coisa. E quando nós fomos lá e fizemos, recaiu sobre mim esse peso de, olha, você não pode reprovar a turma toda e nesse processo você tem que estar aprendendo todos os dias. Então, eu me lembro que eu acompanhei vocês os 7, acho que 2 dias. Ainda teve aquela coisa que lembra que caiu a parte o da negócio da casa, né? Nossa, aquilo foi muito assustador. Eu me lembro que eu levei a Nina, minha filha, petitinha, e tinha um gatinho.
E ela foi, com quem que ela foi olhar? Eu sei que quando elas saíram, o negócio desmoronou, virou um pânico, terror, ficou todo mundo, uau. Muito doido, assim. Manteve a calma, tivemos que manter a calma e continuamos. Mas eu me lembro das tensões, assim, no set, das coisas de manter a ordem, de todo mundo trabalhando. Porque, assim, por que eu estou te falando, assim, essa coisa da realização do filme no set? Todo mundo trabalha igual uma equipe mesmo, assim, tipo, é todo mundo um formigueirinho, assim, todo mundo sabe onde tem que estar tudo, cada um sabendo o que tem que fazer, e as escolhas dos planos, né? Porque aí você tem lá um roteiro técnico que tem que executar, e todo mundo junto, com o tempo, e todo mundo aprendendo ao mesmo tempo, assim, em prol de realizar aquele roteiro inicial. Do roteiro, né, que você tinha, né, do roteiro literário para o roteiro técnico, de quando você estava lá gravando com toda a equipe, o diálogo era bom e você tinha você conseguiu realizar o que você queria? Eu acho que sim. Eu acho que eu consegui realizar o que eu queria, porque o roteiro eu construí na aula de roteiro. E a minha ideia era outra. Assim, eu tinha ali o que eu queria passar. Olha, eu quero passar uma ideia de que a solidão, às vezes, ela não é tão sozinha assim. Porque se você assistir o filme, você consegue dizer, esse personagem é um cara muito sozinho. Acho que tem outros personagens que são muito mais que ele por aí no cinema. Assim. Ele é um personagem que se vê sozinho quando algo é arrancado dele. Então, a solidão ela é um pouco mais complexa, né? Do que simplesmente não estar acompanhado de alguém. E aí, eu tinha isso em mente, e a partir da escaleta e das ideias que eu tinha, eu comecei a construir uma outra coisa, só que eu simplesmente não conseguia gostar. Se eu fosse refilmar esse filme, ele seria completamente diferente? Seria. Eu faria isso? Jamais. Porque ele é o que é. Era um retrato do que eu era naquela época. Isso é muito importante, Watson, porque, e eu falo isso assim, a gente tem uma mania de não gostar muito das coisas que a gente faz ao longo dos anos. Eu falo por mim, né, uma experiência minha, própria. Mas, assim, a gente faz e realiza aquilo que tem que ser realizado naquele momento. É um reflexo de você, da sua experiência até ali. Do grupo de pessoas, e se você já está no cinema profissional, é uma responsabilidade maior sua como criativo. Quando você está na escola, né, na universidade, é uma responsabilidade sua, mas de outras pessoas, porque tem um campo de generosidade, magnético de generosidade. Bateu aqui, ser generoso, porque senão você não vai realizar. Não dá para você, porque se for a repulsa e a rejeição, vai sair uma merda. Isso é fato. Né? Sim, sim. E tem um roteiro que, assim, o filme ele tem uma boa realização. É um filme que tem esse tom de silêncio, de solidão, mas ao mesmo tempo tem um apego, né, pelo rádio, essa coisa da paixão platônica, uma coisa, né? Mas tem os elementos do cinema, que são as escolhas dos planos, a lente, a fotografia, o Antônio fotografou, né? E é uma coisa legal, bonita de ver, muito coerente com o filme todo, né? Vejo que e você é um cara que fez muitos planos detalhes, muitos planos frontais, né? E é uma característica desse filme. Eu não vi outro filme seu ainda, vou ver, né? Mas agora você vai trabalhar no próximo. Eu não vou conseguir te pagar se não é só professora. E agora que eu não sou professora, você pode bombar. Agora eu posso bombar. Mas, assim, essa preocupação de realizar. E, assim, quando a gente vê o filme é agradável de ver. Né? Assim, por exemplo, quando ele leva o rádio e a agonia dele de buscar esse rádio logo para ficar pronto, né? Assim, e mostra também a meticulosidade dele diante da vida dele, as coisas dos lugares, né? E os planos. Então, assim, existiu sim uma preocupação com a linguagem de elaborar um roteiro que tivesse planos que conseguiriam dar a ideia da solidão e dessa sensibilidade diante da solidão, principalmente com os planos, né? Assim, é um filme silencioso no todo dele. E isso foi sendo realizado e foi sendo pensado ao longo do caminho.
Em algum momento você movimentou com alguém que era da turma e falou, não, vamos fazer tal coisa, ou não, não, faz assim, vamos fazer assim, e você disse, assim é melhor? É a ideia da troca mesmo, do campo de generosidade. Que é o que você falou, não sei de tudo, houve uma troca. No momento você falou, não, vou voltar para trás e vou rever isso aqui, porque realmente fulano tem razão. Sabe, também de voltar e falar, e agora? O que eu faço? Esse caminho está certo, esse caminho está errado? Na construção com os colegas mesmo, assim? Sim, com certeza, sim. Eu acho que, assim, claro, você, né? Você, a gente conversou muito na época, no set e tal, como podia conduzir algumas coisas que a gente estava filmando. Ah, talvez o principal personagem ali tenha sido o Matheus Vitorino, que era meu assistente de direção, e ele se preocupava muito e eu sempre vou ter um carinho muito grande por ele, porque ele sempre. Eu queria que as pessoas sentissem que o filme não era meu, que o filme era nosso, né? E ele foi uma das pessoas que eu senti. E, claro, outras pessoas eu vi e falar assim: esse cara não tá nem aí, saca? Mas acontece, isso é da vida. Assim. Não são pessoas piores por causa disso. Isso acontece. E como ele era um cara que estudou muito, ele já tinha feito outras coisas, eu tinha mais experiência do que eu no set, porque ele é bastante próximo da turma anterior a mim. Ele me ajudou muito nisso, assim, me ajudou muito na forma com que a gente focalizava o Almir, na forma com que a gente conduzia a narrativa. Eu sempre conversava com ele e principalmente ele me ajudava a apagar os incêndios, né? Quando a casa caiu, parte da casa caiu, a gente ia fazer uma cena lá fora. É, e aí a gente conversou e tal, a gente falou assim, não, vamos sair daqui, porque essa casa vai desabar na nossa cabeça, vamos arrumar um outro lugar, só tem mais 2 cenas para rodar. E ele acalmou e falou assim, cara, vamos dar uma olhada aqui, não, isso vai cair não, vamos filmar, vamos ficar aqui. Acho que não vai cair, não. Vai cair não. Não, já caiu tudo para fora, não vai cair mais, não. Não, o que caiu, o que tinha para cair, caiu. E na hora eu fiquei morrendo de medo daquilo ali não acontecer, porque a gente tinha, sei lá, mais uns 2, 3 dias para entregar o filme, sabe? E a gente já estava vendo outro lugar, sabe? A gente ia filmar no apartamento de outra pessoa. Eu falei, cara, confia então. Se eu não me engano, a gente tirou uma cena, tinha uma cena ou duas que a gente tirou. Eu conversei com ele 10 minutos, riscando a cena, diálogo não tinha, né? Mas intenções ali na cena que a gente tinha. Falei assim, não, beleza, quando montar isso aqui vai fazer sentido assim. Então vamos lá filmar. E a gente foi e terminou rápido. Então, eu vou ser muito grato a ele por essa troca na pré-produção e na produção do filme. Também com o Antônio Queiroz, né, que é o fotógrafo do filme, que alguns ângulos de câmera ele falava assim, não, não, eu não, isso aí não vai funcionar não, vamos fazer de outra maneira. E a gente fazia e funcionava. Mas também algumas ele queria fazer e a gente fez. Eu falei, não, não, não funcionou não. O Antônio é um querido, assim, é um cara muito, muito bacana. Eu gosto demais do Antônio. E ele se enfiava em todos os filmes, por causa de ter uma experiência maior com direção de fotografia. Tem esse lance na universidade, né? Assim, de uma turma que sabia mais alguma coisa entrar no outra turma e aí todo mundo ia se ajudando de alguma maneira, né? Isso foi importante. Você gosta do resultado do filme? Vamos agora falar do filme. Você gostou do resultado? O que você achou? Quando você viu, porque você montou o filme, você acompanhou todo o processo, a liberdade na montagem e tal, assim, o resultado foi legal? No todo, eu acho que eu tenho a consciência completamente tranquila de que nós fizemos o que a gente conseguia fazer. Assim, é 100%. O filme não poderia ser 1% melhor do que foi para as condições que a gente tinha naquela época, assim, que era hoje às vezes eu fico pensando assim, as condições eram muito difíceis, de tudo, da pressão a gente estava terminando a faculdade,
E quando a gente está terminando a faculdade, você está de saco cheio de tudo, de pegar disciplina, de transporte para aquele lugar, dos seus colegas, você está de saco cheio de você, de não ter dinheiro, você está de saco cheio de tudo. Se eu estava, os outros também estavam. Estava todo mundo com esse sentimento. Pô, quero entrar logo no mercado de trabalho, eu quero ter um horário fixo, eu quero seguir logo essa carreira que eu escolhi. E eu acho que quando eu vi o resultado do filme, na verdade, quando nós terminamos de filmar, eu tive que ter um detox assim, de uma semana sem ver nada. E até que eu fui fazer as marcações para a montagem do Henrique Rodrigues. E quando eu fiz as marcações, durante essa semana, eu fiquei com uma certa ansiedade de que, cara, eu queria que ficasse bom, sabe? Mas talvez não fique. Quando eu fui fazer as marcações da montagem, eu mandei lá, fiz tudo, mandei os arquivos e eu falei assim, cara, eu vou montar aqui mais ou menos para ver como fica. Quando eu fiz isso, eu falei, cara, ficou muito melhor do que eu imaginei. Não porque minhas expectativas eram baixas, mas porque a gente estava num período de enorme dificuldade, sabe? E quando você está numa crise, estou tratando aqui dificuldade como crise, né? E quando a gente está numa crise, você tem dois caminhos. Ou você soluciona de alguma maneira, você procura ali uma forma de solucionar a crise, ou você simplesmente se entrega. Assim. Em vários momentos ali na filmagem, a gente poderia ter se entregado, mas a gente soube contornar todas as crises. Teve problema antes na locação da, da eletrônica, que um dos caras não quis, assim, aí as pessoas ficaram revoltadas porque eu quis trocar. Nossa, Watson, você quis trocar e agora a gente não vai filmar porque não tem mais o local. E a gente foi lá e solucionou isso. Assim, não, temos o local. A gente queria um local melhor ainda, mas a gente não tem, então vamos fazer com o que a gente tem. E diante disso tudo, a gente conseguiu solucionar 100% dos problemas. 100% dos problemas. Então, eu sou completamente satisfeito com todo o resultado, assim. Não é uma história que eu... Porque quando a gente trabalha com curtas-metragens, eu entendo que muita gente faz, muitos diretores fazem isso, né? Fazem experimentação para quando você for fazer um longa-metragem. Eu não vou fazer isso porque aquela era a história que eu queria contar na época. E eu acho que eu contei a história ali em 15 minutos que eu queria contar na época. Agora eu quero contar outras histórias. E por isso eu sou completamente satisfeito. Eu, na época, dormi muito pouco durante os dias de set. Mas quando eu vi o resultado, assim, principalmente quando meus colegas viram, embora eu sei que tem colega que trabalhou nesse filme que não gosta de mim, não gosta do resultado, não gosta de nada, mas a vida é assim, né? Não gosta de mim, não gosta de nada. Não gosto de nada. Eu também não gosto, né, de algumas pessoas, não gosto de alguns trabalhos, enfim. A vida é assim. E hoje eu sou completamente satisfeito com isso, e principalmente eu sou satisfeito com o trabalho coletivo que nós fizemos. Porque parece simples você falar, cara, a gente vai trabalhar durante dias, 12 horas por dia, sem receber nada, só que a gente vai aprender e a gente vai terminar a faculdade. Assim. Parece simples, mas não é. Não é assim. Por causa disso, eu falei, cara, o próximo filme que eu fizer, eu vou conseguir pagar as pessoas, pagar alimentação para as pessoas, fazer com que elas sejam recompensadas pela formação delas, pelo trabalho delas. Assim. Então, administrar isso é muito complicado, tudo isso é muito complicado. Todos se ajudaram, né, na medida do possível. Por isso, eu não tenho nada para reclamar em relação ao resultado do filme. Eu acho bom você falar, eu vou recompensar, vou pagar o valor de mercado que a pessoa tem para poder falar para ela que ela é uma profissional e eu respeito isso. Isso é muito importante, porque tem ainda situações que as pessoas ainda exploram muito, né? E isso é muito sério.
dentro da faculdade é uma coisa até natural. É óbvio que algumas pessoas acabam trabalhando mais que outras. Infelizmente, é isso, né? Sempre tem, assim, alguém que vai... tá, vem cá, vou te ajudar, mas, né? Outros trabalham, outros levam mais a sério, outros não. E as relações, elas vão se moldando. Mas aí, quando a gente sai e vai para o mercado de trabalho, a gente vê o tanto que é importante a gente se posicionar e a gente saber o valor que tem para que a gente possa ter uma relação e entender que a gente está falando de profissionais, que é uma dinâmica muito diferente. É isso que quando eu falo assim, vamos falar sobre o cinema feito na universidade, porque acontece muito. Eu já participei de produções profissionais que eram profissionais, assim, porque falavam que eram profissionais. Então, assim, tem de tudo, e as relações humanas, elas vão estar, elas podem, às vezes, elas melhoram por uma questão de respeito pelo profissional que você vai ter ali, mas, assim, ninguém vai gostar de todo mundo 100%, é natural que isso aconteça, né? Algumas pessoas vão só trabalhar, porque é só isso que ela faz, ela não tem vínculo nenhum, por isso que certas escolhas e certas pessoas com as quais a gente trabalha, geralmente é muito bom ter já algum tipo de afinidade para troca, para poder ter o respeito de falar, vamos por outro caminho, sem afetação. Eu acho que é isso. E aí, o que você está me dizendo é que a universidade, né, principalmente nesse filme, que foi o filme que vocês fizeram, essa é uma compreensão sua hoje, com muita clareza. E isso é muito legal. Mas, para a gente ir encaminhando assim para outros lugares, para a gente finalizando nosso bate-papo, uma coisa que eu queria até saber, porque todo mundo já assistiu o filme, né? Porque a gente tem o filme e aí a gente conversa. Que é assim, mesmo o filme sendo da universidade, porque uma coisa é você entender que mesmo que você faça um filme na universidade, ele tem uma carreira, ele vai para festival, ou ele não vai, né? Você tem uma experiência de conviver com outras pessoas, de festivais. Ele teve uma carreira legal, ele foi para festival. Como que foi aí a carreira do filme? O que você me diz desse filme universitário de vocês? Sim, eu acho que eu fiquei extremamente satisfeito com o resultado, principalmente porque é conhecido por outras pessoas. E na arte você é reconhecido para mim, quando seus pares fazem apontamentos positivos, nem sempre positivos, mas assim fazem apontamentos sobre aquilo que você fez e sobre as escolhas artísticas que você fez. Então, se o festival, os críticos são honestos, acho que você vai conseguir tirar muita coisa dali, mesmo de alguém que não gostou do seu filme. E isso é um processo que vai acontecendo com o tempo. Satisfeito com o andar desse filme, a caminhada do filme, e talvez essa tenha sido um dos motivos que me deixou mais feliz, foi porque nós entramos no Goiânia Mostra Curtas, nós entramos na época na BD Goiás, no FICA, a gente teve um reconhecimento muito grande ali pelos pares, nos festivais, a gente foi para o Chile, a gente ganhou o prêmio no Rio Grande do Sul, a gente foi para Minas Gerais, e dentro do contexto que a gente estava, a gente foi para os maiores eventos aqui de Goiás, principalmente, assim, eu fiquei muito satisfeito. Primeiro trabalho de muita gente, primeiro trabalho meu na direção, e a gente, infelizmente, não tinha mais recursos para inscrever em festivais para fora do país, porque eu tenho certeza que a gente tinha conseguido, assim, entrar em vários outros festivais se a gente tivesse mais recursos, né, para inscrever. Mas dentro das possibilidades que a gente tinha, eu fiquei muito feliz, assim. O nosso nome foi para outros lugares, outras pessoas nos conheceram, tive um retorno de diálogo, de crítica muito interessante e que serviu muito para mim, assim, e que eu carrego comigo até hoje para meus próximos, no caso, meu próximo trabalho. Então, eu não poderia ter ficado mais satisfeito. Que bom, é porque, assim, o filme ele tem que ser visto, e festival universitário é muito legal mesmo, assim, é muita coisa massa que tem em festival universitário. E eu fico feliz de saber disso. Vocês não bombaram, né? Eu assisti. Importante. Vocês não bombaram, foi muito importante, né? Algumas pessoas fizeram o filme somente mesmo para passar, outros não, né? Teve isso.
Mas, assim, o mais Sim. legal é que, tipo, o filme caminhou e é importante. Por isso que eu te convidei, para a gente entender um pouco do que é o cenário do cinema universitário, porque ele tem um caminhar, e ele tem... E outra, o filme universitário... Ah, não, mas é um filme universitário. Não, ele é bom e ele fica bom, e se ele é bom, ele vai entrar em festival, que são festivais que vão, de alguma maneira, ter um diálogo com quem está realizando, porque continua o caminhar, é um processo, né? E isso é muito legal. Por isso que eu te chamei, mais uma vez, para a gente poder conversar sobre isso, sobre a experiência de realização dentro da universidade, porque é um lugar de formação, sim, e de outras experimentações que vão vir aí e que são a posteriori, e que você usa essa experiência, né, especificamente da universidade, desse caminhar, você vai levar ela para outros lugares, completamente diferentes, tudo diferente, beleza, mas vai fazer diferente porque tem alguma coisa que faz você querer fazer diferente, ou seja, existiu uma experiência inicial, então você só muda aquilo que você já viveu, né? Então, isso é bacana. Ah, não, vou fazer diferente. É o que você falou, eu faria de novo? Jamais, o melhor é jamais. Mas foi muito necessário, né? Pois é. E isso é muito Sim. legal. E a UEG está lá e tem um monte de gente produzindo. O que eu acho legal é que da sua turma e das turmas das pessoas que ajudaram a realizar o filme, todo mundo, assim, está trabalhando no mercado, uns mais, outros menos, não sei, não acompanho muito, mas sei que eles trabalham, são profissionais que são respeitados, cada qual a sua individualidade, a sua escolha aí, numa área específica do cinema, e isso é muito legal. Igual agora você vai dirigir outro filme, depois de tanto tempo, talvez seja uma experiência inaugural da vida do Watson, diretor, fora da universidade, né? Penso eu, não sei. É muito legal ter essa conversa. Depois nós vamos ter uma desse filme novo aí. Vamos, vamos sim. Mas eu estou realmente na expectativa. Chamei vários colegas que estavam no Tudo Que Eu Preciso para o Queimem a Bruxa, que vai ser o próximo, porque eu sinto que, primeiro, eles estavam fechados com a nossa ideia, né, com a nossa proposta, há quase 9 anos atrás, e eles cresceram muito profissionalmente, assim, então acho que explorar o trabalho deles, assim, eles são outras pessoas, claro, né, você vai envelhecendo, vai transformando suas ideias, e aí eu quero ver agora, sabe, o que a gente é capaz juntos também, juntamente com outras pessoas, ver o que a gente vai conseguir fazer. Eu estou na ansiedade, na expectativa de que isso vai ser muito gratificante. E eu estou na expectativa e muito curiosa para ver o que vai acontecer também. Mas, ó, fico muito feliz de você, mais uma vez, né, ter participado aqui conosco do cinema, da Quinta de Cinema, do projeto, né? E quero agradecer, quero que você consiga realizar aí seus projetos todos e que você tenha sucesso neles, e mesmo se você achar que não tem, você vai ter do mesmo jeito, porque a experiência é incrível. O set de cinema é muito bom. Ah, é um bichinho, né, que come a gente não quer parar. É, é. Então, eu desejo aí boa sorte na caminhada, que você consiga executar aí da melhor maneira todos os seus projetos, e agradeço muito você realmente ter participado. A conversa foi boa, e que espero que as pessoas assistam e entendam um pouco mais do que é o filme, universitário, de quem é o Watson. E é isso. Muito obrigada, assim, Tocados. A gente agradece muito a participação. Eu que agradeço, assim, quando precisarem, já é minha segunda vez, tomara que venha a terceira, a quarta, e fico muito feliz, assim, por você, pelo convite, de participar aqui, espero, acima de tudo, que as pessoas assistam, nem precisa gostar, mas como você falou, o cinema tem que ser visto, assim, filme que não é visto é obra morta, a música tem que ser ouvida,
Enfim, toda arte alguém tem que consumir, porque vai tirar alguma coisa dali. Então, só das pessoas assistirem, eu fico muito contente com isso, que é o objetivo que a gente tem, enquanto cineasta, enquanto trabalhadores do audiovisual, né? É que as pessoas assistam as coisas que a gente faz. Muito obrigado. Obrigada eu, beijo para você, e a gente vai se falando mais. Vamos sim. Tchau, Tchau, tchau. tchau.